Se você sente que está travado na sua vida financeira, assim como em outras áreas da sua vida, mesmo tentando fazer tudo certo, esse vídeo pode te ajudar a mudar sua rota. E hoje eu vou te mostrar 4 coisas que eu parei de valorizar tanto e que têm feito toda a diferença na construção da minha jornada de me tornar uma pessoa mais coerente com quem eu sou. E isso é liberdade, é propósito, é riqueza. Às vezes a gente acha que enriquecer tem sempre a ver com números, com planilhas, com investimentos. Mas a verdade é que tudo começa na nossa mente. A forma com que você pensa, escolhe e sente sobre dinheiro molda completamente o seu caminho. E nessa caminhada eu percebi que para a gente conquistar algo verdadeiro, duradouro, a gente precisa se libertar de certos pesos, de certos padrões de comportamento que drenam a nossa energia, que mudam o nosso foco, que nos afastam dos nossos verdadeiros objetivos. E hoje eu quero dividir esses 4 pontos com você de forma direta, com exemplos reais, para que você tome consciência de que muitas vezes coisas externas estão interferindo diretamente nos seus resultados, no seu desenvolvimento. E o primeiro peso, o primeiro padrão de comportamento que a gente tem, que muitas vezes nos trava, nos impede de se desenvolver e nos traz uma sensação de que a gente não está evoluindo, pare de valorizar tanto a opinião dos outros. Eu comecei exatamente por esse ponto, porque em vários momentos da minha vida eu deixei de fazer coisas importantes, simplesmente por medo do julgamento dos outros. E eu aposto, eu tenho certeza que você também já fez isso. Durante muito tempo eu deixei de fazer coisas importantes por medo do que o outro ia pensar. E um desses exemplos é sobre o meu próprio canal. Eu já estive a ponto de deletar todos os vídeos por medo do que as pessoas próximas iriam pensar de mim, do que as pessoas iriam pensar da profissional que eu sou, o que as pessoas iriam pensar de mim como amiga, como esposa, como filha, como família. E quando você deixa que as opiniões dos outros ditem suas decisões, você não está abrindo mão apenas dos seus sonhos e dos seus planos específicos. Você está renunciando a todas as portas que poderiam se abrir a partir desse sonho. Está limitando o seu próprio futuro, inclusive as oportunidades que ainda nem chegaram até você. E o mais louco disso tudo é que no começo de qualquer coisa nova que você vai fazer, praticamente você não vai ter apoio de ninguém. As pessoas vão sentir vergonha, as pessoas próximas podem sentir vergonha, as pessoas podem achar que você tá louco, as pessoas podem achar várias coisas, mas a maioria não vai te apoiar, a maioria não vai te dar esse impulso inicial, isso depende de você. E só quando as coisas começarem a entrar no eixo, quando as coisas começarem a andar, quando você começar a se destacar, é que as pessoas vão chegar para te apoiar, para dizer que acreditava no seu potencial, para te elogiar. Só quando as coisas estiverem decolando é que elas irão fazer isso. Ou seja, por que eu me preocuparia tanto com as opiniões de quem nem se importa tanto assim? Por isso, a liberdade ela começa quando você decide viver a sua verdade, sem pedir permissão para ninguém. E vamos para o próximo peso e comportamento que nós temos, que só nos atrasa. Mantenha o foco na sua própria jornada. Hoje em dia, então, com a rede social, a gente se compara o tempo inteiro. Compara a vida, compara o corpo, compara a família, compara o parceiro, a parceira. A gente vive comparando. Sabe quando você olha para a vida de alguém e pensa, fulano conquistou tantas coisas e eu aqui parado? Eu também já me senti assim. Mas essa comparação constante, ela só me deixava travada. Eu parava de olhar para o meu próprio progresso, minhas próprias conquistas, e começava a viver uma corrida que nem era minha. E sabe qual que é o verdadeiro segredo? Parar de competir com o mundo e começar a vencer a batalha mais importante, aquela que está dentro da tua cabeça. Cada vez que você compara a sua trajetória profissional com alguém, cada vez que você olha para a vida financeira dos seus amigos e se sente menos por não estar no mesmo nível, cada vez que você mede o seu crescimento baseado nas vitórias alheias, você está desviando a atenção do que realmente importa, que é superar a si mesmo. A comparação, ela é uma armadilha silenciosa. Ela vai sugando a sua motivação, a sua clareza, e aos poucos ela apaga a sua luz. Você começa a se sentir insuficiente, como se você estivesse sempre atrasado.
sempre correndo atrás de algo, de coisas que você nunca consegue alcançar. E quando você olha para os passos que o outro está dando, às vezes ele saiu de um ponto diferente do seu, às vezes ele teve oportunidades diferentes da sua vida, às vezes lá atrás ele fez escolhas diferentes. Porque a gente erra ao longo da vida. Muitas vezes a gente erra e os erros que a gente cometeu lá atrás foram erros significativos, que de certa forma nos atrasaram inicialmente, que nos mantiveram um pouco atrasado daquilo que a gente gostaria de estar. E a verdadeira riqueza, aquela que muda a sua realidade, ela não vem de tentar viver no ritmo dos outros. Ela surge quando você começa a construir algo com a sua cara, com seus valores e no seu tempo. E vamos agora para o outro peso essencial que você tem que eliminar, extirpar da sua vida: as aparências. A verdade é simples e direta. Há uma diferença gritante entre ser rico e parecer rico. Muita gente confunde completamente essas duas coisas. A imagem que nós temos de pessoas ricas, muitas vezes, elas foram criadas, foram moldadas através da rede social. Então a gente tem a visão de carros luxuosos, marcas de grife, viagens extravagantes. Mas os verdadeiros milionários, os ricos de verdade, eles estão bem longe desse estereótipo. A maioria deles vivem de forma discreta. Eles mostram a vida real e a vida simples que eles gostam de levar. E enquanto alguns tentam mostrar riqueza para o mundo, os verdadeiros ricos, eles estão construindo os seus patrimônios silenciosamente, sem precisar provar nada para ninguém. Eu sei, a gente adora uma coisa nova. Quando sobra um dinheirinho na conta, uma bolsa, um eletrônico, uma roupa nova. Mas você já ouviu falar sobre isso aqui no canal, sobre prioridades. Então a gente tem vários vídeos falando sobre como definir nossas prioridades, como definir o que realmente é importante para você, o que realmente vai fazer diferença a longo prazo, o que realmente vai trazer prazer para sua vida. Nesses vídeos, que eu vou deixar aqui abaixo na descrição para depois vocês acessarem, eu te explico como mudar essa mentalidade pode facilitar muito as suas decisões financeiras. E vamos para o próximo ponto crucial. O peso em que a gente traz para a nossa vida, que nos faz regredir, que nos faz travar e não evoluir. A necessidade de agradar os outros. Quantas vezes você já aceitou participar de um jantar caro, de uma viagem que não estava dentro do seu orçamento, algum programa que você não podia pagar naquele momento, porque você simplesmente tinha vergonha de dizer não? Se você se identificou, saiba que você está longe de ser o único. A maioria das pessoas, elas querem evitar conflitos a todo custo. Acabam dizendo sim, mesmo quando não queriam ou quando não podiam participar de algo. Mas aqui está algo importante. Quando você vive tentando agradar os outros, você não está só se cansando e abrindo mão de você mesmo e das suas vontades. Você está minando o seu futuro financeiro. Cada vez que você aceita um convite que não está dentro do seu orçamento, apenas para manter a paz, apenas por vergonha ou não decepcionar alguém, você está colocando os interesses dos outros acima dos seus sonhos, acima da sua liberdade financeira. E sem aprender a colocar esses limites claros, você entra em um ciclo perigoso. Faz de tudo pelos outros, mas acaba sacrificando o seu próprio progresso. Sabe aquele momento em que alguém pede dinheiro emprestado e você fica desconfortável em dizer não? Ou quando te pedem para ser fiador de alguém que você sabe que é complicado, mas você tem vergonha de negar? Ou quando você divide presentes caríssimos em um grupo de trabalho ou na sua vida pessoal, sem mesmo ter condições de fazer isso? Nessas horas, o que parece apenas um gesto de gentileza é um não silencioso que você está dando para o seu futuro financeiro. Da próxima vez que alguém te fizer um convite, te pedir ajuda financeira ou qualquer outra ajuda, pense: eu estou dizendo não para mim? Eu estou dizendo não para o meu futuro? Eu estou dizendo não para o bem-estar da minha família? Ao fazer isso, aprender a dizer não, sem culpa, sem drama, é um passo essencial para você adquirir liberdade, tranquilidade e realização. No fim das contas, dizer não para aquilo que te atrasa é dizer sim para tudo aquilo que te leva adiante. Essas são as coisas
em que eu parei de me preocupar tanto. Porque eu também percebi que muitas vezes a nossa doação, o nosso excesso de doação para as pessoas, o nosso excesso de preocupação com o que os outros irão pensar, o nosso excesso de altruísmo, de oferecer ajuda o tempo todo para o outro, tudo isso nos anula em algumas situações. Tudo isso pode nos trazer prejuízos, não só a nós, mas a nossa família também. Essas são as coisas pelas quais eu parei de me importar tanto e que me permitiram mudar minha mentalidade, a forma com que eu enxergo os meus relacionamentos, a forma com que eu conduzo a minha vida financeira, a forma com que eu valorizo as minhas decisões e o quanto essas decisões podem me afetar ou não. Quando você começa a criar liberdade nessas relações, todas as coisas que nós conversamos aqui, elas trazem liberdade dos nossos relacionamentos. Elas trazem liberdade principalmente para você. Muitas vezes as pessoas não vão gostar do seu posicionamento, muitas vezes as pessoas não vão estar satisfeitas, porque a partir do momento em que você começa a pensar em você em primeiro lugar e você começa a dizer não para várias situações, dizer não para o que as pessoas pensam, dizer não para alguém que quer uma ajuda financeira sua, mas que isso vai comprometer o seu futuro e o bem-estar da sua família. Quando você consegue estabelecer esses limites, você começa a criar liberdade para você e para quem realmente importa. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, o botão de inscrição tá logo aqui. E coloque nos comentários tudo aquilo que você acha que é um peso ou é um padrão de comportamento que você tem que está te impedindo de progredir, de avançar. Você se preocupa muito com o que os outros pensam, você se preocupa muito em agradar os outros. O que você está fazendo que está te travando? Coloca aqui nos comentários, que eu quero saber. E até o próximo vídeo.